Bem, agora temos então o grande Bené Barbosa. Ontem eu conversava com José Antônio Castro e explicava quanto tempo o Bené ficou sozinho, né, lutando, e para que nós pudéssemos hoje ter, espalhado por todo o Brasil, uma narrativa diferente do que a imprensa vendeu durante anos, né, de que armas matam, confundindo violência com criminalidade. Então, antes de mais nada, Bené Barbosa, muito obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo aqui à nossa sala interativa, onde nós estamos conversando com vários palestrantes. Bené, como é que você está vendo aí o CPAC, né, acontecendo, olhando, fazendo um olhar histórico aí lá para 2005, 2004, você sozinho, você imaginava ver Brasil e Estados Unidos lutando, olha, vamos lutar pela legítima defesa? Não imaginava. Não imaginava. Não achei que eu veria um momento desse. Né? Eu comecei, na realidade, muito antes disso. Né? Eu comecei no início da década de 90, mais precisamente em 1992, quando a gente teve o primeiro projeto de lei que visava o desarmamento total da população. Né? Esse projeto foi proposto por um deputado federal. Adivinha de que partido? Vamos ver se você adivinha. PT. Né? Oh, quem poderia imaginar, não é mesmo? Foi o Eduardo Jorge. Né? O Eduardo Jorge propôs esse projeto. Era um projeto absolutamente radical. Né? E eu sempre fui um apaixonado por armas. Né? Eu convivi minha vida inteira. Meu pai tinha arma, minha mãe tinha arma. E essas armas nunca foram um sinônimo, um símbolo de violência, de agressão, de opressão, de crime. Muito pelo contrário, né? Elas sempre foram um símbolo de defesa, né? De autodefesa, de proteção, de tranquilidade. Nós morávamos na Praia Grande, né? Litoral de São Paulo, numa rua que não tinha asfalto, era esgoto a céu aberto. Né? Já havia, naquela época, uma certa taxa de criminalidade, principalmente naquela região. Né? Tinha pouco assalto, mas tinha muito furto. Né? Meu pai viajava muito e a arma estava sempre ali, do lado do criado mudo, ali na cabeceira da cama da minha mãe. Né? Então, a visão da arma sempre foi essa. Aí, em 92, quando o deputado Eduardo Jorge, o então deputado Eduardo Jorge, propõe essa mudança radical, essa revolução, né, no que dizia respeito às armas, me acendeu, né, a luz amarela. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Né? Não faz muito sentido, não fazia sentido nenhum. Né? E a partir dali eu comecei a se caminhar praticamente sozinho, né? Sem nenhum apoio, sem mídia. A internet estava iniciando naquela época no Brasil, né? claudicante, sem dinheiro. Né? Eu era bastante pobre, né? Não tinha dinheiro, não tinha recursos, né? Não tinha nem computador em casa, né? Não tinha telefone em casa, né? Quando eu comecei. E aí eu vi a necessidade de expressar isso, de externar isso. Né? E apanhei muito. Né? Apanhei muito, perdi muita coisa, né? Abri mão de muita coisa, né? Como até hoje ainda acontece. Mas, né, você chegar no momento que você tem um CPAC, né, acontecendo no Brasil, né? Um evento que eu já acompanhava no passado, né, com grande entusiasmo, assim, olhar e falar, meu Deus, olha isso, né, um evento conservador dessa magnitude, com presidentes, com ministros, com autoridades, né, com palestrantes fantásticos. Né? Eu imaginava talvez um dia estar lá, né? Sonhava um dia estar lá, mas nunca imaginei que o CPAC um dia estaria no Brasil. Isso é muito animador, é muito reconfortante. Qual é a sua expectativa dessa ponte criada entre Brasil e Estados Unidos, sobretudo com relação ao Second Amendment, né, que é o direito do cidadão poder ter a sua legítima defesa? Como é que é essa ponte que está ocorrendo agora e a expectativa no Brasil daqui para frente? É muito importante. É muito importante por quê? Porque hoje os Estados Unidos, e eu vou falar disso na minha palestra, às 16h20, acho que está marcada, né? Vou fazer esse comparativo, né, da política de segurança pública conservadora que os Estados Unidos adotou a partir da década de 80, né, em contrapartida do Brasil, que adotou uma política de segurança pública progressista, né, baseada principalmente na privação
de liberdade, né? E os Estados Unidos é uma grande lição disso, né? De como é possível fazer segurança pública, né? Como é possível trazer segurança ao cidadão sem restringir suas liberdades, né? Porque essa restrição de liberdades como uma possível, como um possível garantidor da segurança pública, ela está muito arraigada no Brasil, né? Inclusive entre os nossos, infelizmente, né? Então, não é raro, né, você ver conservadores, inclusive políticos eleitos, né, que sabidamente são realmente, né? Não adianta, não, mas são conservadores, entre aspas. Não, eles são, né, mas tem um nível de contaminação nesse sentido. Então ele diz, não, tudo bem, a pessoa tem uma arma em casa, pô, legal, mas portar essa arma, não. Portar essa arma é um perigo, porque aí ele vai brigar no bar, aí ele vai ter discussão de trânsito, e isso vai impactar negativamente nos índices criminais, e vamos ter mais mortes. Na realidade, ele está repetindo tudo aquela balela que a esquerda criou há 30 anos atrás, né? Que Getúlio Vargas utilizou lá na década de 30, né? Para desarmar a população como controle social, né? Ele acaba repetindo isso sem perceber o seu erro, né? A gente teve aí, poxa, quem me acompanha viu, né, a possibilidade de controles de zarabatana, né? Isso é hilário. Isso é hilário. O deputado é um amigo meu, poxa, até me procurou, porque o relator, né, me procurou, poxa, Benê, por que você fez isso comigo? Eu falei, não, deputado, eu não fiz isso com o senhor. Eu fiz isso com essa ideia estapafúrdia, né, de querer controlar facas, né? Qualquer faca com mais de 20 centímetros, a pessoa ia ter que ter 18 anos, registrar a compra dessa faca, o lojista ia ter que ficar 5 anos com esse registro, né? Ia ter que numerar, né? Numerar arco e flecha, numerar zarabatana, né? E detalhe, né? Como, sei lá, se um índio fosse comprar uma zarabatana na loja, né? Ele faz com canudo, qualquer um faz uma zarabatana, né? E qual é o poder, qual é a letalidade de uma zarabatana? Sinceramente, eu acho que desde 1500 eu não ouço falar de alguém que morreu vítima de alguém usando uma zarabatana, né? O cara acha que é igual filme, né? O cara vai, bate assim, o cara cai morto. Acho que o último foi Estácio de Sá, né? Provavelmente o último foi Estácio de Sá, né? Então, e a gente vê isso acontecendo e é muito preocupante, né? Porque você percebe ainda o quanto esse caminhar é longo, né? E os Estados Unidos é uma grande referência, né? Uma boa referência nesse sentido, né? Porque ele é hoje, obviamente, né, o maior expoente dessa questão, né? É um país que tem na sua Constituição, né, na sua segunda emenda, né, esse direito, essa liberdade para o cidadão, enquanto a gente está no Brasil e a gente vê uma representante do Ministério Público Federal, né, a senhora, como é que ela chama mesmo? Sara... Esqueci o nome, Débora Duprá. Débora Duprá, aquela que disse que os nossos filhos não nos pertencem, né? Não pertencem às suas famílias, pertencem ao Estado. E ela disse essa semana, né, que a legítima defesa, a autodefesa é inconstitucional, né? A autodefesa não pode estar na Constituição porque ela não é um direito. Ela é uma concessão do Estado, ela é como se fosse um favor. Olha, eu vou deixar você se defender. Isso é um absurdo total, né? A autodefesa é, antes de tudo, um direito natural, né? Não é qualquer homem, nem qualquer mulher, né? Mas é qualquer ser vivo, uma vez atacado, ele tende, de alguma forma, a se defender. Até as plantas fazem isso, né? Se você atacar uma ameba, essa ameba vai tentar se defender. Se você acuar um rato, ele vai tentar se defender. Ou seja, é intrínseco, né? Não precisa ser racional para entender isso. E aí vem uma pessoa dessa, obviamente, uma ideóloga, né? Dizer que não, eu sou o Estado vai dizer quando você pode ou não exercer essa liberdade. Isso é completamente inaceitável. A Mercedes, minutos antes de você aqui, mencionou que o primeiro passo, né, efetivo, que os comunistas e qualquer ditador pode ter é arrancar as armas da população, que é restringindo, seja tirando completamente. A que passo nós estamos agora com o governo Bolsonaro e daqui em diante, o que pode se esperar do Congresso, do Palácio do Planalto,
em direção a essa ameaça tão grave que é não apenas retirar por completo, mas restringir aos poucos, até não permitir que o ser humano possa defender-se naturalmente? Eu acho que nós estamos num momento de parada, né? Então, esse trilhar que foi feito, né, para o desarmamento total da população, né, e aí sim realmente criar o monopólio da força nas mãos do Estado, hoje ele está paralisado, né? Nós conseguimos, né, paralisar esse caminho que estava sendo trilhado, né? Mas, né, a gente precisa avançar muito ainda, né? Hoje, para você ter acesso ao instrumento que garante você exercer a sua autodefesa, o único instrumento eficaz, e esse instrumento é, obviamente, uma arma de fogo, né? Nós temos ainda um caminho muito longo, né? Muito longo, né? E isso não vai ser fácil, a gente está vendo isso, né? Com o Congresso que nós temos hoje, né, efetivamente falando, e friamente, aí não é uma análise, é uma análise fria mesmo, né? É muito difícil que isso aconteça a curto prazo, né? A gente pode ter algumas melhoras na legislação, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas por esse nível de contaminação que a gente estava falando agora há pouco, isso não vai acontecer de uma forma que muitos esperavam, né? Que seria uma forma, entre aspas, revolucionária. Não, pô, agora Bolsonaro está eleito, está tudo resolvido, né? Eu vou passar no mercado, comprar minha espingarda, ir para casa, né? Isso não vai acontecer, né? Porque o caminho que nos trouxe até aqui também foi longo, né? Eles não conseguiram nos trazer até aqui de uma forma rápida, né? A gente, pô, o começo disso começa com Getúlio Vargas, né? Depois reinicia com Fernando Henrique Cardoso, depois Lula dá continuidade, Dilma, com a sua extrema incompetência, né, não consegue fazer nada mais profundo sobre isso, mas mantém aquela política de desarmamento. Essa política é política nacional de desarmamento, né? Essa política é cessada, ela é paralisada já no governo Temer, né? E agora a tendência é que isso comece a ser, né, a regredir, né? E é muito comum a crítica, né, dizer assim, não, mas você está querendo criar uma cultura armamentista no Brasil? Não, eu estou resgatando essa cultura, porque essa cultura sempre existiu, né? E ainda existe em muitos locais do Brasil, principalmente fora dos grandes centros urbanos, né? Então, cidades do interior, mais para o norte, nordeste, né? Sul também, você ainda tem locais onde a arma de fogo não é vista como uma arma, ela é vista como um instrumento, né? Como qualquer outro, como uma enxada, como uma marreta, como uma faca, como qualquer outra, né? É isso que a gente está resgatando, né? Acabando, tentando acabar, diminuindo essa demonização que foi criada em cima da arma de fogo, como se ela tivesse um poder, né? Um poder maligno de transformar um pacato cidadão num assassino em potencial. Isso é uma grande mentira. E, mais uma vez, né, os Estados Unidos mostram o contrário disso, e é exatamente isso que eu vou apresentar hoje na palestra, inclusive com os dados mais recentes da criminalidade nos Estados Unidos, trazidos pelo FBI na semana passada. Bené, com essa paralisação de um processo de degradação da sociedade na sua legítima defesa, e agora, qual o caminho que você enxerga para uma restauração da legítima defesa? Eu entendi bem que nós estamos paralisados, e como você, o maior especialista no Brasil nesse assunto, os debatedores agora já correm, né? Não querem mais debater com você. E é divertido, é ou não é divertido ver o Bené debatendo desarmamento? Vocês adoram, né? Eu pego pipoca e fico assistindo. Qual o caminho da restauração? Uma vez que a gente conseguiu frear o processo, qual o caminho da restauração para isso? Qual é a fonte dessa pergunta? Eu sei, mas não vou responder. Não vou te poupar o trabalho. O caminho, o primeiro caminho, tá? Que eu acho que é o principal, que está faltando muito hoje, né? Uma tecnicidade maior sobre esse assunto, né? Nós temos hoje, nos nossos parlamentares, nos nossos personagens políticos, né? Muito mais uma questão de feeling
do que de técnica. Ou seja, sim, eu acho que o cidadão tem o direito de se defender, né? Como eu faço isso? Não sei, né? Então essa tecnicidade acaba impactando negativamente, né? Eu vi isso muito claramente nos decretos, né? Então, confusões que acabaram sendo feitas, não porque houve má vontade ou má fé, né? Mas, para mim, muito óbvio, né? Uma falta de conhecimento. Vocês querem ver uma coisa? A questão do fuzil, né? A celeuma toda que a imprensa fez, né? Aquela gritaria lascada, porque ia liberar o fuzil, né? Quem fala uma bobagem dessa, né? Inclusive os nossos, né? Não faz a menor ideia, primeiro, do que é um fuzil, né? Segundo, do que são os calibres, né? Terceiro, do que são a potência balística, ou seja, essas questões técnicas que precisam ser compreendidas, pelo menos, por quem faz as leis, né? Porque senão você trabalha numa área técnica, trabalha com mitos, né? Então é o cara que acha que um calibre 40 capota Fusca, né? Que o 556 atravessa 10 pessoas, que nem eu ouvi um especialista falando na Globo News, né? Não, porque se o cidadão tiver um fuzil AR-15 556, se você enfilera 10 pessoas, você mata 10 pessoas, essa bala ainda vai embora e vai matar mais gente. Pelo amor de Deus, o cara que fala isso, ele está falando uma bobagem tão grande, né? Ele assiste filme e acha que aquilo é verdade, né? Ele não faz a menor ideia do que ele está falando, né? E isso acaba entrando no consciente das pessoas, e as pessoas começam a acreditar e saem repetindo, né? Então é muito comum, não, tudo bem, o cidadão tem um 38, mas um fuzil? Para que você quer um fuzil? Uma arma de guerra, né? Não é uma arma de guerra, né? O calibre 556, ou 223, como é conhecido nos Estados Unidos, foi um calibre criado, tá? Para crianças aprenderem a atirar. Para crianças. E depois eles acabaram descobrindo o uso militar desse calibre. Não porque ele é muito letal, mas porque ele é um cartucho mais leve, o soldado podia levar mais munição, uma série de fatores técnicos, né? Não tem nada a ver, tanto é que em vários estados americanos, o 223 ele não pode, ele é proibido até para caça de veados. Por quê? Porque é um calibre anêmico. Você não vai matar o bicho, você vai causar sofrimento, né? Ou seja, não vai ter uma morte limpa, né? Como os caçadores conhecem. Ou seja, falta de tecnicidade sobre o assunto. Você deu um grande passo ao trazer para a literatura brasileira alguma coisa sobre o desarmamento. Podemos esperar aí um 2.0 para esclarecer esses deputados com mais informações e mentiras que foram surgindo desse período? Podemos. Hoje a gente tem, graças a Deus, não só a minha, mais a gente tem uma literatura já bastante consistente nesse sentido, disponível em português, né? Principalmente trazidos pela VID. Sim. Né? Então nós temos 2 livros do John Lott, né? Um saiu recentemente agora, que é o Guerra contra as Armas, aliás, 3 livros, um está esgotado, né? Que é o Mais Armas, Menos Crimes, que foi lançado no Brasil lá em 99, né? E eu participei dessa trazida do John Lott para cá. E uma curiosidade, para você ver como as coisas funcionam, né? Essa demonização da arma, né? A Macron, que é a editora que traduziu e publicou o primeiro livro do John Lott, que é o Mais Armas, Menos Crimes, ela só, né, aceitou publicar o livro se ele autorizasse, no título, a colocar uma interrogação. O livro dele não é uma dúvida. Mais armas, mais crimes? Não. É uma afirmação. Ele diz, mais armas, menos crimes. Ponto. É a conclusão no estudo dele de 20 anos. Mas, para a versão brasileira, tem uma interrogação. Como se houvesse alguma dúvida sobre isso. E aquele livro mostra que não há dúvida nenhuma. Agora nós temos o Guerra contra as Armas, temos o Preconceito contra as Armas, também, do John Lott. Temos uma coletânea de artigos do Fabrício Rebelo, excepcional, muito técnica, principalmente parte jurídica, né? Tem o meu livro, né, que o Mentiram para Mim sobre Desarmamento. Aliás, os 2 estão disponíveis aí na livraria do pessoal do Burke. Vou fazer depois uma sessão de autógrafos aí para quem quiser, né? Mas a história desse livro é muito interessante, para mim, né, pessoalmente. Que, assim, primeiro que eu não acreditava de forma nenhuma que ele viraria um sucesso, né? Eu achei que ia ser mais uma marcação de espaço,
né? Temos que ter um livro nacional sobre um assunto que a gente não tem. A gente já tinha do John Lott publicado, já tinha alguma literatura, mas não existia nada realmente brasileira, né? Da situação brasileira nesse sentido, né? E aí eu já tinha muito material produzido, junto com o Flávio Quintela, lançamos o livro, e esse livro explodiu, né? Explodiu. Hoje ele está com aproximadamente 40 mil cópias, exemplares vendidos, né? A gente sabe que no Brasil 40 mil livros vendidos é muita coisa, né? Muita coisa. Mas o mais bacana não é o livro vendido, né? Tanto é que Paulo Coelho vende livro. Vende pra caramba, né? Felipe Neto vende livro, porra, não quer dizer nada, né? Não quer dizer absolutamente nada, né? Então, assim, o mais bacana que eu tenho é o retorno que eu tenho desse livro das pessoas. Então, assim, a quantidade de pessoas que me mandam mensagens dizendo, olha, o meu TCC é em cima do seu livro, né? O meu mestrado está sendo baseado no seu livro. O meu não sei o que está sendo feito. Olha, você escreveu um artigo para minha escola baseado no seu livro. Olha, depois que eu li o seu livro, eu mudei de opinião. Ouvir isso é uma coisa tão fantástica, né, que faz você realmente acreditar e falar, porra, estou fazendo alguma coisa direito nessa vida, né? Graças a Deus estou conseguindo fazer alguma coisa. Talvez eu nem colha ainda esses frutos, mas provavelmente meus filhos, meus netos vão colher, né? E é exatamente isso que eu pretendo, né? Exatamente isso que eu quero. A missão que eu escolhi para mim foi essa, né? De trazer informação, trazer luz, né? Trazer debate, né? Eu adoro debater, né? Infelizmente os debates se tornaram cada vez mais raros, né? E não é porque eu sou bom, é porque os caras são muito ruins, né? Muito ruins. Primeiro porque assim, a esquerda desaprendeu a debater, né? Ela aprendeu a monologar, né? Ela só sabe monólogo. Ela sabe chegar aqui, falar e nunca ser contestada, né? Quando ela é contestada, normalmente ela parte para agressão, né? Para o insulto, né? Para a tentativa de descredenciar o debatedor, né? E eu tenho uma coisa do meu lado, uma vantagem muito grande, que eu sei que eu estou certo, né? Que eu não estou mentindo. Eu não invento números, eu não invento dados, eu não preciso inventar a realidade. Eles precisam reinventar a realidade. Eu fico imaginando o quanto isso é difícil. Deve ser terrível. Para dizer a verdade, eu me divirto com essa situação deles, né? Porque você tem... Então, vamos pegar um exemplo... A gente estava até conversando sobre isso ontem à noite, né? Vamos pegar um exemplo claro dessa maluquice que eles se colocam, né? Então, vamos lá. A esquerda diz que, né, todo homem é um estuprador em potencial, né? Toda mulher é uma coitadinha que precisa ser defendida desse estuprador potencial, do machismo, né, tóxico, e etc, e etc, e etc, e etc. Legal. Ela também diz que a gente não precisa ter armas, que a gente não pode ter armas, que isso é coisa do coletivo, individualmente você não tem que se preocupar com a sua autodefesa, porque você tem que ter um Estado e um aparato ideológico que defenda você, inclusive essa mulher, de um ataque, de um estuprador, né, de um homicida, né? Aí, um cara invade, né, um sítio, onde tem uma menina sozinha de 12 anos, dizendo que ia tomar banho. Essa menina pega a espingarda do pai e dá 2 tiros nesse cara, e se salva. Pensa na cabeça do esquerdista, quanto é difícil ele pensar nisso, né? Aquele meme do botãozinho, né? Puta que qual que eu aperto agora, né? Macho escroto versus desarmamento. E puta, e agora? Tem que escolher. Ele tem que fazer uma escolha, não tem outro jeito. Ou ele defende aquela menina que provavelmente ia ser estuprada, ou ele defende que você tem que ter o direito de ter uma arma para se defender. Olha como a vida desse pessoal é difícil, é dura. Para a gente, não. É muito simples. Porque eu também acho que ela tem que se defender. Só que eu acredito que a única forma eficaz de fazer isso é fazendo o que ela fez, tendo uma arma para sua defesa. Porque o Estado não é
e nunca poderá ser onipresente, né? A não ser que a gente vivesse numa distopia. Bem, Bené, muito obrigado, né? Eu peço então aqui, pessoal, uma salva de palmas ao nosso grande Bené Barbosa, um herói nacional, que meus filhos vão ter que ouvir falar, ó, se o Brasil melhorou, foi por causa de um homem como Bené. Obrigado, Bené. Obrigado a todos vocês.